nós garantimos para os dois que terá um tempo para uma exposição de 40 minutos cada um, e depois 3, 4, 5 perguntinhas, cada um pegue o contato e converse com eles por e-mail, convide, leve para o seu estado, embrulhe e está acabado, tá certo? Nalu, aliás, Kátia, está escrevendo aqui. Olha, gente, qual é o título dessa mesa aqui? São os assuntos tabu que a gente nunca fala na nossa pauta dos jornais, dos programas de rádio web. A gente não trata do assunto, muitíssimas vezes. A mulher e a mídia. A gente não trata disso só no dia 8 de março, que se lembra que existem homens e mulheres no mundo. O resto não se lembra. E o outro grande assunto é o assunto que está aí. Todo dia é assassinada uma pessoa porque é acusada do grande crime de ser homoafetiva ou homossexual, como quiser. Isso aqui, vamos ver as palavras que serão usadas pela mesa. Quer dizer, o crime da homofobia é um fato que está aí. Nós vamos analisar na sua profundidade através da fala do Luiz Motti e através da fala de Nalu Faria vamos analisar como a mídia trata a mulher. E depois cada um tira as suas conclusões, como nós temos que tratar. Os contatos estarão aqui, a Kátia dirige isso. Antes disso, a musiquinha para começar. Oi, alô. Ó, eu tô devendo algumas músicas aqui, Vitor, tá? Mas só canto se você deixar, depois. Canção de Pedro Munhoz, Procissão dos Retirantes. Terra, Brasil, continente, pátria, mãe da minha gente, hoje eu quero perguntar: se tão grandes são teus braços, por que negam espaço a quem querem ter um lar? Eu não consigo entender, olhar da clara razão, por que matar ou morrer por um pedaço de chão? Lavradores nas estradas, vendo terra abandonada, sem ninguém para plantar. Entre cercas alambrados vão milhões de condenados a morrer ou mendigar. Eu não consigo entender, olhar a cara a razão, por que matar ou morrer por um pedaço de chão? No Eldorado do Pará, nome índio Carajá, um massacre aconteceu. Dessa terra de chacina, dessas balas assassinas, todos sabem de onde vem. É preciso que a justiça, a igualdade seja mais que palavra de ocasião. É preciso um novo tempo que não seja só promessa, repartir a terra e o pão. A hora é essa de fazer a divisão. Eu não consigo entender, olhar a clara razão de quem só vive pra crer e andar se diz bom cristão. Pátria amada do Brasil, de quem és homem gentil, eu insisto em perguntar: dos famintos das favelas ou dos que desviam verba pra champanhe ou caviar? Eu não consigo entender, olhar a clara razão de quem só vive pra ter, ainda se diz bom cristão.
Nova leva de imigrantes, procissão de retirante, nova terra em cada olhar. Brasileiro como nós, vão cantando em uma só voz, norte e sul não tem lugar. Eu não consigo entender, olhar a clara razão, porque matar ou morrer por um pedaço de chão, por um pedaço de chão, por um pedaço de chão. Tá ligado? Obrigada, Cícero. Bom, então vamos aí dar uma energia a mais, tentar vencer a nossa programação da noite. Eu não sou especialista em comunicação, como vocês viram, e fico até um pouco encabulada de falar num público que eu vi pela manhã bastante envolvido com esse tema, e o que também me deu muita satisfação da gente ver que tem tanta gente na militância preocupada com esse tema, militando, atuando, buscando compreender e, mais do que tudo, agir em relação a essa questão, né? Eu, antes de começar a minha fala propriamente dita, eu quero comentar um elemento em relação à Marcha Mundial das Mulheres, que eu acho que nos ajuda nesse debate, inclusive na ligação com alguns temas do debate de hoje à tarde. A Marcha Mundial das Mulheres começou de forma pública no ano de 2000, e muitos de vocês vão se lembrar que, nos anos 90, a gente viveu um momento muito difícil nos movimentos sociais, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em parte do mundo, a partir do que foi a hegemonia do neoliberalismo, toda a crise da esquerda. E no feminismo, principalmente, essa questão, não só no feminismo, mas no feminismo, esse tema do impacto do neoliberalismo no movimento foi tremendo, né? E foi mais difícil ainda porque a gente vivia uma situação contraditória, que, ao mesmo tempo que o neoliberalismo avançava no mundo, o mercado ditava as regras, o tema de gênero, não do feminismo, ampliava nas agendas internacionais, das Nações Unidas, e se criou uma aparente... Uma falsa ideia de que nós estávamos avançando, né? E foi, inclusive, um período que um setor do feminismo, que eu chamava, na época, que tinha um discurso triunfalista, né? Que era esse discurso de que o tema das mulheres tinha chegado nas grandes conferências das Nações Unidas, mas nós dizíamos que, enquanto nosso tema estava sendo discutido na ONU e sendo incorporado de uma forma, como é que a gente fala, com menos conteúdo radical, né? Então, em vez de feminismo, gênero e assim por diante, o mercado reorganizava a vida das mulheres. Mas o que eu quero comentar é que, naquele período, a gente vivia uma ditadura, quase uma ditadura dentro do movimento, de algumas questões que era assim: o importante era estar na mídia, né? Então, o movimento de mulheres, em particular, na América Latina e no Brasil, principalmente, investiu muito naquele momento em ações de lobby na comunicação e no parlamento. E eu me lembro que era nós querendo organizar 8 de março, lá em São Paulo, na Praça Ramos, e eu escutei de feministas vinculadas aos meios de comunicação de massa naquela época, eu dizia assim: olha, eu faço muito mais coisas da minha casa na internet, a internet naquela época ainda não tinha tanto impacto na vida das pessoas, do que num ato na Praça Ramos, né? Então, era essa ideia. E tudo que a gente ia discutir nos movimentos era assim: a hora que você ia fazer um ato, e aí não só no movimento de mulheres, no conjunto dos movimentos, não, mas tem que pensar a hora, porque nessa hora é ruim para a mídia não vai, né? Então, era assim, nós atuávamos em função de estar ou não estar na mídia, e todo esse debate, que aqui, de alguma forma, foi tocado à tarde, se a mídia é permeável, se não é, se estamos disputando, se não estamos disputando, o que gerou, no movimento de mulheres, muitas vezes um debate apenas de controle social dos meios de comunicação, ou, por exemplo, em relação a como é que aparece a imagem da mulher na mídia. No caso das mulheres negras, inclusive, aparecia: não, mas as mulheres negras não estão na mídia. Mas nós começamos a discutir: mas nós queremos estar na mídia? Como é que a gente quer estar? O que é isso, né? Então, acho que nós, da Marcha, surgimos e nos organizamos também com uma visão crítica em relação a esse tipo de postura.
Mas o mais interessante é que nós buscamos, buscamos construir a nossa linguagem e como uma forma de nos comunicar com o público, com as outras mulheres, com a sociedade. E nós, para isso, retomamos elementos do feminismo dos anos 60, reinventamos outros, e fomos descobrindo justamente que nós temos que criar a nossa própria comunicação e que, muitas vezes, em geral, ela se faz a partir de vários elementos. Então, por exemplo, no nosso caso da marcha, acho que todos vocês conhecem o símbolo da marcha, né, que é as mulheres no globo em marcha, de mãos dadas. Ter conseguido criar um símbolo que captasse realmente a ideia que nós estamos querendo passar, que é essa ideia da força, da mobilização, das mulheres organizadas no mundo todo, fez com que esse símbolo tivesse uma força muito grande, né? E também de criar essa identidade. Qual é a nossa identidade? E nós, aqui no Brasil, começamos, então, a rejeitar vários elementos que tinham sido incorporados pelos movimentos. Por exemplo, as faixas de plástico, né? Não, então nós vamos fazer faixas de tecidos, nós não queremos fazer faixa de plástico, que é extremamente padronizado, polui mais. Vamos fazer as faixas de tecido, nós mesmas, muitas vezes, vamos pintar as nossas faixas, né, em mutirões, vamos construir uma forma de... Como é que nós vamos nos comunicar, além do discurso, além da fala no microfone? Criamos a nossa batucada, né, fazemos a diferença nas marchas com a nossa batucada. Então, a gente foi descobrindo que, com isso, nós estamos criando a nossa própria linguagem e uma forma de comunicação que, claro, fazendo sempre nossos boletins, tudo isso, né, sempre muito preocupada com a comunicação em vários níveis. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que foi uma ação política consciente alterar esse tipo de discussão em relação aos meios de comunicação de massa, né? E de ir buscando justamente criar as nossas próprias formas e a nossa própria linguagem. Eu quero voltar a isso no final. Mas, para o debate de hoje, sobre esse tema de mulher e mídia, que nós geralmente gostamos de chamar mais de meios de comunicação, né? Que mídia, que já é uma utilização aportuguesada de um termo em inglês, né? Eu queria começar justamente levantando a seguinte questão. Falar que tem discriminação, que tem estereótipo em relação às mulheres hoje, que o feminismo continua sendo importante, que os homens são machistas, né, que nós somos oprimidas, às vezes se constitui algo extremamente difícil, porque se criou, e os meios de comunicação de massa contribuíram muito nisso, toda uma ideia, várias ideias. A primeira é de que uma estereotipação do próprio feminismo. Então, ser feminista passou a ser considerado algo mal visto, né? Assim, como se feminista não é mulher. Eu me lembro, eu sou militante do PT, né? Lá nos anos 80, o pessoal falava as feministas. Então, as feministas e as mulheres. Então, como se as feministas não somos mulheres, a gente deixa de ser mulher, né? Ou então, toda aquela estereotipia em relação ao feminismo, que muitos falam, não, eu sou feminina, eu não sou feminista, sem se dar conta do que significa eu dizer eu sou feminina, que nós vamos discutir isso. Mas o que eu quero dizer é que faz parte desse momento atual a gente ter que relegitimar a importância do feminismo e, para isso, a importância da gente compreender como é que o patriarcado, ou seja, um sistema específico de subordinação e de opressão das mulheres, continua existindo e como que esse modelo hoje se organiza para fazer parecer que não existe mais. E no caso do Brasil, como nós temos uma presidenta mulher e crescimento das mulheres no governo e tal, isso se torna mais difícil ainda, porque fica parecendo de que as críticas nossas são infundadas. É como se as mulheres tivessem já conquistado um determinado espaço. E eu quero, para fazer essa reflexão aqui, recuperar dois autores franceses, que é o Boltanski Tiapelo, que escreveu aquele livro O Novo Espírito do Capitalismo, que ele diz justamente que o capitalismo, em momentos de crise,
ou de rupturas históricas, ele tenta justamente incorporar elementos da crítica que era feita a ele, e, para isso, ressignificando essa crítica. E, em relação ao tema da opressão das mulheres, isso é muito visível, né? Então, assim, você tem uma segunda onda do movimento feminista, que inicia nos anos 60, de uma forma bastante radical, mesmo sem pensar as diferentes correntes do feminismo. O sentido geral do feminismo dos anos 60 foi um movimento anticapitalista, com uma forte crítica ao androcentrismo, né, da sociedade atual. O androcentrismo é essa ideia de uma sociedade construída, vinculada à ideia e à experiência masculina, e um movimento que, inicialmente, conseguiu articular uma crítica sistêmica a esse modelo, articulando críticas da dimensão econômica, política e cultural, mas que, com o passar dos anos, inclusive tanto pelos ataques, pela contraofensiva conservadora, mas também pelos problemas internos do feminismo, e justamente os anos 90, na América Latina, teve um peso grandíssimo, mas na Europa e nos Estados Unidos já iniciou nos anos 80, se desarticula e se fragmenta essas três dimensões, e mesmo a crítica global ao capitalismo. Então, o movimento passa a atuar muito com agendas fragmentadas e setoriais. Aqui no Brasil, isso é extremamente visível. Nós temos, ao longo, já na segunda metade dos anos 80, e principalmente nos anos 90, a construção de campos. Então, o setor da saúde, o setor da violência, o setor da comunicação, e, portanto, cada um buscando a sua política pública, o seu reconhecimento como direito, mas sem essa capacidade de articular essa crítica global. E, ao mesmo tempo, nesse momento de implantação do neoliberalismo, o capitalismo faz isso que eu tinha citado antes em relação ao novo espírito do capitalismo, que é justamente de recuperar alguns elementos e ressignificar da crítica que o feminismo fazia. É a própria relação com a dimensão do trabalho e do salário. E esse é um tema importante abordar aqui também pelo fato de ser um público eminentemente sindical, né? Porque, às vezes, a gente escuta isso. As mulheres lutaram... A gente escuta assim, né? As mulheres lutaram pelo ingresso no mercado de trabalho, e o que aconteceu é que o capitalismo dividiu o salário em dois, e que hoje precisa de dois na família trabalhando para ter o mesmo salário de antes. Em parte, isso é verdade. E aí o que a Nancy Fraser comenta é que foi um resultado inesperado de uma luta correta do feminismo, de crítica ao salário-família, essa visão androcêntrica de sociedade. Porque o que é o salário-família? O que é essa ideia de salário-família? É a ideia de que nós, mulheres, somos e devemos continuar sendo dependentes economicamente de um homem, né? E também a ideia, claro que nisso está embutido, a ideia de um casamento heterossexual, de um modelo de família, né? A ideia de que o lugar das mulheres é na família, por mais que isso nunca foi a verdade para todos, para todo modelo. Assim como o salário masculino nunca também proveu todos os bens e serviços que se necessitava na casa. Eu costumo sempre dizer que, numa casa onde a mulher é apenas dona de casa, assim que a gente costuma se dizer, né, apenas, muito mais bens e serviços são produzidos na casa. O que eu quero dizer com isso? Então, se tem um salário só, você tem que fazer muito mais coisa em casa para poder prover tudo, desde na alimentação, na vestimenta, em várias questões, né? Mas a verdade é que é isso. O capitalismo incorpora parte do nosso discurso, do nosso direito à autonomia econômica, inclusive destruindo aquela ideia inicial do capitalismo do homem livre para vender a sua força de trabalho com tempo disponível, o homos econômicos, que a gente dizia, né, para uma força de trabalho flexível, mas que, de uma forma contraditória, incorpora as mulheres massivamente em trabalhos também com longas jornadas, como as maquilas e assim por diante, né? Então, esse foi, como a Nancy Fraser fala, um resultado inesperado desse novo espírito do capitalismo. Mas eu gosto de puxar outros elementos. Então, o que eu quero dizer é que, para a gente fazer essa discussão da mulher e meios de comunicação, eu acho que nós temos que nos ater a dois elementos. Um é esse primeiro que eu já desenvolvi, de dizer, continua existindo um patriarcado. Esse patriarcado significa que os homens, como setor social, têm poder e oprimem as mulheres.
acedendo ao seu trabalho, aos seus corpos, à sua sexualidade. Claro que isso reforçado pela imposição da heterossexualidade como a norma obrigatória, né, e, portanto, a criminalização, a estigmatização da sociedade, da sexualidade gay e lésbica, mas também a gente tem que pensar esse tema da mercantilização e do mercado, que é justamente o novo momento que o capitalismo teve nos últimos anos, e a globalização neoliberal foi o auge disso, que é uma intensificação da mercantilização, que isso é uma discussão super feita aqui por vocês, mas que, nessa intensificação da mercantilização, é onde a gente pode ver também que o patriarcado não é só o domínio dos homens enquanto sujeitos ou enquanto grupo social sobre as mulheres, mas é de como esse sistema funciona de forma patriarcal. Ele organiza o trabalho a partir de uma visão patriarcal. Não só na divisão sexual do trabalho, como a gente falou, já foi dito aqui hoje de manhã, é uma divisão sexual do trabalho que inferioriza o trabalho das mulheres, que desqualifica o trabalho das mulheres, que faz com que a gente trabalhe muito mais que os homens, não só lá no mercado de trabalho, mas também em casa, porque nós continuamos fazendo o trabalho doméstico, mesmo quando estamos no trabalho assalariado, mas também pela forma mesmo como se organizam as relações sociais e as relações de trabalho, utilizando essa ideia não só da subordinação das mulheres, mas de uma coisificação das mulheres, né? Uma coisificação no sentido de ser tratadas como objetos e como mercadoria, né? Que a coisificação é um elemento central também da mercantilização e da fetização da mercantilização do mercado. E isso, neste momento atual, faz com que então, essa mudança, e eu costumo dizer que os meios de comunicação é um dos agentes e dos atores estruturantes do patriarcado moderno, né? Justamente porque os meios de comunicação adquiriram, como vocês já discutiram aqui, um peso enorme não só da reprodução dos valores ideológicos, mas também de ditar normas e comportamentos, e é por onde circula realmente os discursos sobre as mulheres. E aí, quais são esses discursos? O primeiro é que é um discurso é um olhar produzido sobre as mulheres desde esse ponto de vista patriarcal. Portanto, não somos nós os sujeitos ativos que constituímos o discurso sobre nós nos meios de comunicação, nem como cidadãs, mas também nem mesmo as trabalhadoras dos meios de comunicação. Se a gente for olhar a divisão sexual do trabalho se reproduz nos meios de comunicação, e a maior parte produtora das ideias e organizadora dos pensamentos na comunicação são os homens, né? Mas é uma produção de um discurso sobre as mulheres para perpetuar e para manter na sua centralidade essa ideia de subordinação das mulheres, e é uma subordinação que também tem hierarquias entre as mulheres. Então, não é mesmo ser mulher branca e ser mulher negra, por mais que tenha elementos comuns. Também há uma constituição de hierarquia entre as próprias mulheres. E, quando eu digo que a representação das mulheres é ainda o que tem de centralidade no lugar das mulheres, então, a mídia nos coloca como... Em geral, eu estava até lendo uma entrevista que a Rosângela, não, como é que chama a menina daqui no núcleo? Ela fez uma entrevista com a Algária Matos sobre isso, e a Algária Matos fala muito da questão dos meios de comunicação e a reprodução dos estereótipos de masculino e feminino, e é a Rosângela, a menina que estava aqui? Não, não é a Sheila. A Rosângela. E a Rosângela pergunta para ela, mas por que, né, por que essa reprodução dos estereótipos masculino e feminino? E a Algária Matos não fala em nenhum momento nem de patriarcado, nem de opressão das mulheres, fala de uma forma genérica sobre o masculino e o feminino. Então, claro, nesse discurso produzido sobre as mulheres, tem essa questão da reprodução dos estereótipos, né? Um discurso, então, as mulheres para agradar os homens, para o que o olhar masculino quer.
Mas por que essa reprodução do estereótipo masculino e feminino? Justamente pelo que eu comentava antes, porque tem a constituição de um patriarcado, e que ele é baseado, e o patriarcado moderno baseou nesse aprofundamento da discussão do masculino e do feminino, e da ideia do que é a mulher adequada e o que é o modelo de feminilidade adequado, né? Então, mas ela não chega justamente nessa questão de que tem aí uma relação de poder, tem uma relação patriarcal que está determinando isso. Então, essa mulher que ela tem que estar para agradar uma mulher hoje que ela tem que ser competente, né? Então, se a gente olhar boa parte dos discursos sobre as mulheres, é uma mulher que tem que ser competente, e a publicidade, como vocês já levantaram na mesa anterior, ela tem um elemento muito forte. Eu sempre gosto de citar as propagandas sobre material de limpeza. Então, o que geralmente são as propagandas sobre material de limpeza? É a mulher que cuida muito bem da casa, trabalha, a casa está um brinco, e, de noite, quando o marido chega, ela está pronta e disposta para sair para a noite. Então, é aquela mulher que ela tem que ser múltipla, ela tem que dar conta de tudo. E os meios de comunicação capta muito isso, uma tensão real que as mulheres, principalmente as mulheres urbanas e que estão no mercado de trabalho, vivem essa questão do tempo, como conciliar todas as coisas. Eu me lembro de uma propaganda uma vez da Ford, que fazia a propaganda do carro como o carro que ia permitir que a mulher desse conta de organizar todas as coisas no tempo, ia fazer ela economizar tempo, né? Então, essa questão da mulher competente. Mas o outro elemento que eu acho que é importante ressaltar é que os meios de comunicação de massa, assim, porque é isso que está na sociedade, lida com uma visão. Então, no caso do corpo, hoje é o corpo fetizado, que tem que ser eternamente jovem, isso vai ter a ver com consumo, que eu vou desenvolver daqui a pouco, mas também sempre trabalhando com visões duais das mulheres e fragmentadas. Porque quando a gente escuta as músicas, que a gente chama de música baixaria, eu sempre falo que uma hora eu vou fazer cópia de várias daquelas músicas e pedir às pessoas para lerem, né? Porque no movimento sindical a gente ainda continua convivendo com isso, né? Todas as festas são aquelas músicas super baixaria. E o que significa nós estarmos numa festa dançando, onde são aquelas músicas que tocam? É uma música o tempo todo que está nos colocando nessa dualidade entre as virtuosas e as profanas, entre aquelas que podem ser desrespeitadas, para fazer a gente se sentir mal de estar ocupando determinados lugares, ou de como é que eu fico aqui, né? E que, muitas vezes, como o processo de alienação é tão forte, as próprias mulheres cantam, dançam e parecem gostar. Isso faz parte do processo de alienação, não é nenhum defeito a mais das mulheres, né? Porque, geralmente, a gente fala, mas até as mulheres cantam, até as mulheres dançam. Não é nenhum defeito a mais das mulheres. É uma forma, inclusive, às vezes, de disfarçar que está se sentindo mal com aquilo. Ou então, porque introjeta a dimensão da subordinação. Então, essa questão da dicotomia, ela aparece o tempo todo, porque é isso, as mulheres têm que ser... Se a gente visse a última novela da Globo, essa da Avenida Brasil, que colocava as mulheres o tempo todo fogosas e querendo ter muito sexo, e não parava de ter sexo, não podia ficar sem um dia sem sexo e tal, é um discurso produzido sobre a sexualidade das mulheres, que, inclusive, muitas vezes é incompatível com o que é a realidade, mas é uma forma de produzir um discurso sobre as mulheres, mas é essa mesma mulher que tem que ser boa mãe, que tem que cuidar, que é responsável pelo equilíbrio psicológico dos filhos, que tem que cuidar dos velhos quando se envelhece, né? Mas o outro elemento, que eu acho que tem a ver com o novo espírito do capitalismo, é que, à medida que o capitalismo foi produzindo mais bens de consumo, e aí tem a ver com aquela questão também da incorporação das mulheres no mercado de trabalho, as mulheres passam a ser também alvo, ter mais alguma autonomia no seu consumo, né? Autonomia eu vou pôr entre aspas, porque não é autonomia nem do ponto de vista do que eu decido consumir e nem que realmente eu consumo o que eu quero, né? Mas, de qualquer forma, como as mulheres têm mais salário hoje, mais acesso à renda, o mercado tem que competir atrair essa consumidora. E, se vocês olharem, tem toda uma produção de comunicação voltada às mulheres para influenciar e para tentar definir o consumo das mulheres.
Basta a gente olhar as revistas femininas nas bancas de revista, né? Então, mas essa produção desse consumo não é só para as mulheres serem mais consumidoras, é o consumo como forma de ajuste ao seu mal-estar no corpo. Então, porque geralmente esse consumo está vinculado à beleza e à moda e à eterna juventude, para um corpo que precisa ser constantemente ajustado, um corpo que não funciona bem, né? Então, ele tem que ter muita maquiagem, muitos produtos de beleza, muita cirurgia plástica, mas é um corpo também que é doente, é um corpo que a menstruação continua sendo considerada uma doença, então as mulheres têm TPM e assim por diante, e vai produzindo um mal-estar mesmo com o corpo das mulheres. E os meios de comunicação têm sido o principal agente nessa construção, né? Na forma como aborda as questões. Só dar um exemplo, no período que o mercado queria vender reposição, a gente chama de adição hormonal, porque não é reposição hormonal, porque a gente vai envelhecendo, vai diminuindo a produção de hormônio. É normal diminuir a produção de hormônio, mas eles dizem que nós temos que repor hormônios. Então, durante anos, se vocês comprassem várias revistas femininas, pelo menos 3 ou 4 por mês tinha uma reportagem sobre a menopausa e a utilização dos hormônios. Nós, na SOF, na época, tínhamos um boletim Mulher e Saúde, e a gente começou a sustentar que a gente foi estudar e viu que não tinha estudos suficientes para afirmar que a reposição hormonal, a adição hormonal, diminuía problema de coração, de colesterol, de não sei o quê. E a gente ia lendo, e como eles realmente não podiam provar isso, no fim das contas, aparecia assim, e você ainda fica 10 anos mais jovem. Então, no fundo, era para enganar as mulheres que, se ela tomasse hormônio, ela ia ficar mais jovem. E depois, quando saiu o resultado de uma grande pesquisa que estava sendo feita, ficou claro que os hormônios não diminuem. Ao contrário, até aumenta a possibilidade de incidência de doença cardiovascular. E os meios de comunicação afirmaram várias vezes, as revistas femininas afirmaram várias vezes, e os médicos afirmaram, né? Então, para a gente ver essa forma, como inclusive, a utilização do corpo das mulheres como experimento. E nessa questão do consumo, quando eu comentei que nós ainda não decidimos o que a gente quer consumir, e nem somos nós... tem estudos que mostram que as mulheres destinam, principalmente as que ganham pouco, 90% da sua renda para a família, enquanto os homens apenas 35%. O resto fica para ele, né? Então, vocês imaginam o que significa isso. Sabendo que nós ganhamos menos. E isso acontece em todas as situações. Você olha os migrantes que enviam remessas, as remessas das mulheres são mais permanentes, maiores, mas nós sabemos que elas ganham menos lá, né? Mas isso são só exemplos para a gente ver como que... Mas a mídia coloca uma pressão o tempo todo para as mulheres, para elas, e busca ditar quais são as normas de comportamento e de consumo que as mulheres vão ter. Meu tempo está terminando. Para encerrar, eu quero, então, primeira coisa é isso. Nessa relação de meios de comunicação e mulheres, tem uma relação de poder que é outorgada pelo sistema e onde a mídia continua fazendo o seu papel de reprodução e de manutenção dos valores patriarcais e das práticas patriarcais, mais do que dos valores. E o que eu queria chamar a atenção aqui, hoje também vocês falaram aqui do humor, é que não precisa nem dizer que nós continuamos sendo o principal, né, nós e os gays e os negros, né? Nós, os gays e os negros, somos os principais alvos da piada, dos programas humorísticos. Continuamos tanto nos programas humorísticos como na publicidade, sendo apresentada como seres não pensantes, né? Bem essa ideia do feminino como aquela que não pensa igual o homem, que não tem capacidade de ter razão, né? Tinha uma propaganda de cerveja uma vez que era assim... acho que era até com uma artista da Globo. A garçonete estava levando a cerveja e o cara pega o fio da blusa dela e vai desfazendo. Quando ela vê, ela está nua. Então, assim, é a mulher tonta que não vê que o outro está puxando a blusa dela e que a blusa dela está se desfazendo, né? Então, isso aparece de forma muito evidente na publicidade, mas, se vocês forem olhar nas novelas, forem olhar... E o outro elemento é que a mídia, os meios de comunicação, eles continuam trabalhando com essa ideia de que, se nós somos mães, se nós somos femininas, nós não temos capacidade
e não nos interessamos pelo conjunto dos temas. Então, o Estado de São Paulo, até o ano passado, tinha um suplemento feminino. E, inclusive, a notícia de 8 de março era dada no suplemento feminino. Até quando ia falar de feminismo, era no suplemento feminino. Né? Nem os homens podem ler sobre feminismo, e nem as... Vai falar do tema, né, no caderno de economia, né? Assim como essa grande produção das revistas femininas que eu já disse. E voltando ao tema que eu tinha dito inicialmente, em relação a como a gente pensa a relação com os meios de comunicação de massa, faltou dizer só um elemento. E quando a gente critica, a gente está ferindo a liberdade de expressão. Bom, eu não preciso discutir aqui que o que nós menos temos nessa sociedade garantida é liberdade de expressão. Já foi dito aqui que são 7 famílias que controlam os meios de comunicação, que a empresa tal que vai pagar a publicidade. Então, fala-se, utiliza-se uma coisa tão cara para nós, que é a liberdade de expressão, em nome do monopólio e do oligopólio, em nome justamente de que esses meios de comunicação estão a serviço dos setores dominantes, né? E, além de tudo, se somos nós, as feministas, que fazemos a crítica, pior ainda, porque continuamos sendo as mal amadas, aquela questão, né? Então, o que eu queria retomar do início da minha fala, com o exemplo da marcha, é um pouco o que eu ouvi no debate à tarde, que para nós é muito importante que nós vamos constituindo a nossa própria possibilidade de comunicação. Claro que nós queremos democratizar os meios de comunicação. Claro que nós queremos ter controle sobre os meios de comunicação, mas democratizar os meios de comunicação, para nós, passa, em primeiro lugar, por desmercantilizar os meios de comunicação. Não vai haver democracia nos meios de comunicação com controle privado sobre eles, da forma como ela é hoje, né? Então, acho que a importância mesmo da gente ir gerando a nossa própria capacidade de nos comunicar e de construir a nossa visão crítica aos meios de comunicação, articulada a nossa visão crítica ao sistema, ao modelo e, portanto, à luta por uma transformação geral, integral e realmente a constituição também de movimentos sociais e de lutas realmente que possam questionar em conjunto todos esses elementos. Obrigada. E agradecer a possibilidade de ter ouvido essa palestra tão informativa, botando o dedo em tantas feridas, né, do machismo, do patriarcado. Eu gostaria de aproveitar para fazer um desagravo, né, ao povo palestino barbaramente massacrado, não é, pelo capitalismo internacional, não é, pela indústria armamentista. E como a outra mesa foi dita que era uma mesa, se não machista, mas masculinista, para considerar uma mesa feminista, não é? Então põe aqui um turbante, não é, palestino na cabeça, não é, para ser uma mesa feminina. Eu vou apresentar um PowerPoint e gostaria que apagasse a luz aqui e vocês duas, se quiserem, para mim, poder chegar melhor, por favor. Esse funciona? Funciona. Alô. Portanto, eu vou falar sobre homossexualidade e homofobia no Brasil. Próximo, por favor. A homossexualidade é tão antiga quanto a própria humanidade. É uma frase linda do Goethe, né, esse grande escritor alemão que morreu em 1832. E aí eu vou falar que ela é natural, universal e cultural. Natural porque existe na natureza. Embora toda a sexualidade humana seja cultural, a gente tem desejo sexual, mas para onde vai canalizar esse desejo é igual comida, não é? Os franceses gostam do escargot, que é um, como é que chama aqui em português? Uma lesma, não é? Lá na França é caríssimo a tal desse ouriço do mar, que na Bahia chama pinaúna, e que lá na Bahia ninguém come. Enfim, o desejo de comer, se vai comer com a mão, com um pauzinho, é a mesma coisa o sexo. A gente tem desejo, mas como é que vai orientar o sexo? Como é que vai exibir
a sua genitália, se vai fazer circuncisão, as coitadas das africanas e muitas mulheres do mundo islâmico que são mutiladas, cortam o clitóris, e pior, tem lugar que ainda costuram a vagina quando elas são meninas, para ficar só um buraquinho, né, que aquilo cicatriza com o tempo, e para sair a urina e depois a menstruação, e quando elas vão ser entregues a um macho, porque machismo e patriarcado não é só coisa de capitalista ou de ocidente, de branco, não é? Em muitas sociedades, lastimavelmente, existe também essa violência do homem. Nesse momento que elas vão, então, ser entregues a um proprietário, um homem, elas são textualmente estupradas, na verdade, ou com um falo, com um objeto ritual, não é? Ou então com a mão, ou com o próprio pênis, enfim. Isso para mostrar que não existe uma sexualidade natural, mas existe na natureza a homossexualidade. Lá está 2 leões, né? O outro lá meio tranquilamente, né, aceitando, assim como ali uma escultura africana de Gana, mostrando que também não é coisa só de branco a homossexualidade, mas tem uma tradição de todos os povos e em toda desde a antiguidade. Eu uso o termo natural porque durante séculos a palavra homossexualidade, e o certo é falar homossexualidade, não é homossexualismo. Não falem assim, porque a gente fala sexualidade, a heterossexualidade, o ismo, esse sufixo, geralmente estava associado à doença, não é? Embora também tenha heroísmo, né? Palavras com ismo que são boas, mas geralmente ismo é doença. Pois bem, durante séculos a homossexualidade foi chamada de crime ou pecado contra a natureza, como se não existisse na natureza. Eu não entendo como os teólogos, como São Tomás de Aquino e outros, não viram um galo transando com um galo, um cachorro com um cachorro, um jumento com um jumento, não é? Ou até espécies diferentes. Eu, quando era menino, eu vi um peru transando com uma pata. Quer dizer, então, na natureza existe também, apesar do instinto ser muito mais determinante, mas existe também esses desvios, né, heterodoxos. Portanto, é natural, é universal, todos os povos têm. Africanos, os índios do Brasil, eu vou falar um pouquinho mais, já tinham homossexualidade, não é invenção da Rede Globo, não. E, aliás, a Rede Globo até hoje não mostra um beijo gay, não é? Mostra mulheres nuas, explora o corpo feminino de uma forma comercial, mas até hoje acha escandaloso. E o pior, esse Agnaldo Silva, grande escritor de novela, e que chegou a ser do movimento homossexual no início, o Manteiga também tem um livro sobre sexualidade na juventude dele, o nosso Sexo e Poder. Pois bem, esse Agnaldo Silva disse que beijo na TV Globo só daqui a 50 anos. Quer dizer, como é que é possível um gay que foi militante ter uma visão assim tão do dono do poder, né, heteronormativa, homofóbica? Pois bem, ela é universal, existe em todas as sociedades, e é cultural, como eu disse. Quer dizer, embora o termo só tenha sido inventado agora, né, em 1869, foi quando se escreveu pela primeira vez homossexual, antes se falava o sodomita, o pederasta, o invertido, é só a partir dessa data, mas ela varia de cultura para cultura. E, embora haja uma corrente de teóricos que acham que eu não posso falar que o Alexandre Magno fosse homossexual, ou que o Sócrates, o filósofo Sócrates, fosse homossexual, porque não existia o termo, mas nós, do movimento gay, nós gays assumidos, conscientes, nós achamos que temos uma genealogia mitológica, afetiva, com todos aqueles, né, que ousaram ultrapassar a barreira da heteronormatividade e foram suficientemente machos para serem bichas, na verdade. Bom, próximo, por favor. Aqui eu vou falar sobre os modelos de como é que a homossexualidade chegou no Brasil, não é? Vou começar aqui com os colonizadores. Ali é o D. Sebastião, que morreu em 1578, e que era homossexual, coitado, teve até uma gonorreia na infância, na adolescência, não é? E que era misógino, não suportava a mulher, e ali um nobre português, não é, dando pinta, olha o jeito dele, como que ele está lá. Não sei se era gay ou não, mas tem todos os instrumentos para ser. Quer dizer, então, os portugueses, há vários reis na história de Portugal que
eram sodomitas. O próprio D. João VI, não é, foi pego uma vez transando com um subserviente dele, um lacaio. Não é? De modo que a tradição da homossexualidade veio de Portugal. Próxima. Mas aqui eu tenho 2 exemplos de homossexualidade em povos, no caso, o primeiro lá, com aquele espeto na mão, é um Kimbanda do Congo, que eram homossexuais feiticeiros homossexuais. Há várias descrições, e o que é fantástico, essa gravura representa de 1600 e pouco, século XVII, como se vestia, não é? Um homossexual feiticeiro, como se fosse um pai de santo contemporâneo, um babalorixá, com as roupas, com os turbantes, etc. Então, em vários povos da África, há essa tradição da homossexualidade e do travestismo. Travestismo e homossexualidade são coisas diferentes, né? Eu sou gay, mas não me travesto. Olha, nem sei usar o verbo direito. Travestir. Pois bem, eu não chego em casa, boto um turbante, um baby doll e pego o meu buá. Não, eu sou homem, gosto de outro homem, mas enquanto que tem pessoas que são travestis, gostam de se vestir de mulher, a travesti, esse é outro termo. As travestis querem ser chamadas no feminino, tanto que atualmente já existe legislação obrigando a ser chamada com o nome que elas querem. Roberta Close, por exemplo, e não Luiz Roberto Gambini, como era o nome original. E outra tradição é aqui, eram chamados Kimbanda, os negros, e eram chamados de berdaches, índios que se vestiam de mulher, transexuais, que eram, desde criança, se sentiam identificados com o sexo oposto, o sexo feminino, e viviam como mulheres, respeitados. Os outros índios fazendo uma dança. Essa é uma gravura do século XIX, dos índios norte-americanos, mas também existia travestismo no Brasil. Próximo. Aqui, só para mostrar que houve sociedades que não eram homofóbicas. Ali estão aqueles azulejos, né, aquele mural, 2 homens em posição carinhosa, colorido, ali em cima, à esquerda, do Egito, 5.000 anos antes de Cristo. Hoje o Egito, assim como os países muçulmanos, são extremamente homofóbicos, mas houve uma época, há vários faraós que eram amantes do mesmo sexo. E à direita, um vaso romano do século II, acho que antes de Cristo, que mostra uma cena de uma relação, aí está muito pequeno, não dá para ver de longe, mas é um rapazinho com outro homem, não é, mantendo uma cópula anal. Próximo. Na tradição do candomblé, a presença da homossexualidade e da bissexualidade, ou da androginia, que é metade homem, metade mulher, aparece, sobretudo, com o Oxumaré, um dos orixás muito importantes, que, coincidentemente, está associado ao arco-íris, lá, que hoje é um símbolo internacional do movimento gay, assim como o Logum Edé, que também metade do ano era homem, metade mulher. Quer dizer, as religiões, a maioria delas, os deuses são como a gente, são seres humanos, como seres humanos, ou seja, têm as mesmas perversões, as mesmas traições, adultério. A nossa tradição judaico-cristã, não é, lastimavelmente, é extremamente sexofóbica, misógina, homofóbica. Próximo. Então, falar um pouquinho o que é homofobia. Não é? É um conceito que só foi criado em 1962, se eu não me engano, me esqueci agora exatamente, por um americano, um psicólogo que nem era gay, e que significa fobia ao igual. Fobia, seja a própria homossexualidade, tem muitos gays que são preconceituosos contra a homossexualidade, não aceitam. Eu mesmo fui criado numa família católica, eu nunca vi um gay na minha infância, eu tenho 66 anos, não se via, era completamente reprimido e perseguido, de modo que eu vivi como um homossexual clandestino, um jovem homossexual, sem praticar, porque não tinha modelos, tinha medo, achava que era pecado, etc. E eu costumo sempre dizer que há muito mais homossexuais não assumidos do que assumidos. Os assumidos que têm coragem de se afirmar, que não têm medo, não têm vergonha, não acham que é pecado, não querem se matar por ser gays, eu calculo que não chega a ser 20%.
80% dos que praticam homossexualidade não são assumidos, muitos são casados, até hoje se casam, né, têm uma vida dupla, né, o que é sempre muito trágico, porque é uma vida de clandestinidade, de sofrimento e tal. E eu costumo dizer que muitos desses machões que vocês certamente conhecem, nos sindicatos, etc., não é? Escute, ainda não terminei não, a risada é para depois, não está na hora ainda não. Muitos desses machões que não suportam viado, que querem dar porrada em sapatão, ainda não é para aplaudir, ainda não. No fundo, esses machões, eles têm dentro de si uma bicha louca acorrentada, querendo soltar pluma. De modo que vocês aí certamente conhecem colegas que são assim, vocês digam, olha, Freud explica, porque o próprio Freud falou que quem tem mal resolvido a própria sexualidade não consegue conviver numa boa com a nudez, com outra pessoa que é feliz sendo como é. Então, homofobia, no caso, é o ódio à homossexualidade, seja a sua própria, seja dos outros, que tem níveis diferentes, que vai desde... aqui, há uns anos atrás, um meu amigo participou de um congresso de travestis, e na hora que saíram do local, foram pegar o metrô, e as travestis estavam sentadas assim no metrô. Ninguém queria sentar do lado delas, das pessoas que estavam no vagão do metrô. A homofobia pode chegar a esse nojo, a essa resistência a ter contato social com um gay, com uma lésbica, com um travesti, e chega à violência física, ao insulto, a palavra que mais se insulta, não só nos problemas de caricatura, nos programas cômicos, né? O viado é motivo constante de gozação, mas os insultos. Eu não tenho uma vez que eu não saia na rua, em Salvador e na maioria das cidades, que eu não vejo alguém falando para o outro, você é viado, não para mim, para outras pessoas. Olha, é o viado, ou então xingando. Não é? E não é toda a sociedade que insulta o outro com o nome de homossexual. Próximo. A origem na nossa sociedade tem a ver com Sodoma e Gomorra. É um mito antigo, antes do judaísmo. Olha, esses slides está à disposição, esse PowerPoint. Quem quiser, depois pode copiar no pendrive. Não apague meu nome depois, quando for usar. Isso é, como é que chama? Isso é plágio. Pode usar, pode modificar, mas não apague a origem. Pois bem, o preconceito na nossa sociedade tem a ver com o mito de Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi destruída porque, segundo a interpretação equivocada da Bíblia, do Gênesis, os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam profanar os 2 anjos que Deus enviou a essa cidade. Então, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. E vocês não tem nenhuma evidência histórica, arqueológica, que tenha existido essa cidade, por mais que procure. Mas eles supõem que Sodoma e Gomorra, sabe onde é? Na faixa de Gaza. Olha que lugar amaldiçoado para se viver. Desde a antiguidade, 4.000 anos, esse mito tem mais de 4.000 anos, até hoje, esse povo que mora nesse lugar, não é, só leva bomba na cabeça e fogo e destruição. Olha lá a cidade sendo destruída. Né? Que coisa absurda, né? Próximo. Aí outra visão aí de Sodoma e Gomorra sendo destruída. Então, por conta de uma interpretação errada, segundo os teólogos, os exegetas que estudam a Bíblia em profundidade, esse preconceito se espalhou pelo mundo, não só pelo mundo cristão e judaico, mas também, sobretudo, pelo mundo islâmico. Apesar dos homens andarem de mão dada, se beijarem e tal, mas a homofobia é fortíssima nesses países, tanto que no Irã, no Iraque, a pena de morte, de forca para os sodomitas. Próximo. A homofobia abraâmica, portanto, é do tempo de Abraão. É melhor falar do que judaico-cristã, porque Abraão engloba também os muçulmanos, é o patriarca das 3 religiões. A homofobia, portanto, bíblica, prende os gays no armário, na clandestinidade, marginaliza, só pode os gays e as travestis para transar, tem que ser nas margens, assim, nos guetos, e extermina. Olha qual era a ideia do cristianismo. Sodomia, a homossexualidade, é o mais torpe, sujo e desonesto pecado. Por sua causa, Deus castiga a terra. Os sodomitas devem ser queimados e feitos em pó para que não tenham sepultura nem memória.
Essa é a opinião do Papa atual, que é ele e o anterior, o João Paulo II, né, foram os mais homofóbicos da história da Igreja nesse último milênio. Como? E ele, não é? O jeito dele, com seu sapatinho vermelho Prada, com aquele jeitinho dele, eu acho que nem ele é gay mal resolvido, não. Ele é transexual mal resolvido, na verdade. Ela queria ser mulher, a Benedita XVI, na verdade. Próximo. Viado é como nos chamam, não é? E olha essa frase do Bolsonaro, do deputado: prefiro meu filho morto num desastre de automóvel do que ser gay. Quer dizer, então nós vivemos numa sociedade que a pessoa não vale, não é pela sua competência, pela sua honestidade, mas é pelo que faz na cama. E aqueles que ousam praticar o sexo anal, a relação homossexual, são considerados responsáveis pelos castigos divinos. Esse terremoto Sandy, teve um pastor nos Estados Unidos que disse que foi castigo de Deus contra os homossexuais. O finado cardeal D. Eugênio, daqui do Rio de Janeiro, falou: a AIDS é castigo de Deus contra os homossexuais. Quer dizer, até hoje se repete essa mesma ignorância. Próximo. Com certeza. Aí, como é que se queimavam, não é, os homossexuais, os sodomitas, nos séculos passados? Próximo. Aí, no caso, em Lisboa, em Portugal, a fogueira da Inquisição, queimando, né, judeus, bígamos e sodomitas, é uma gravura do século XVII. A Inquisição funcionou até 1821, até a independência, da véspera da independência, ainda existia esse monstro sagrado que matou em Portugal, que queimou mais de 1.300 pessoas, simplesmente crimes de consciência, porque não pensavam e não agiam exatamente como a igreja queria que fosse. Próxima. No nazismo, né, os homossexuais usavam o triângulo rosa, como os comunistas o triângulo vermelho, os anarquistas outro triângulo amarelo, os judeus amarelo, aqui o triângulo rosa, né, e ali um triângulo rosa de um prisioneiro com o número dele. Hoje tem grupos, o grupo gay mais importante do Rio, da década passada, chamava-se Triângulo Rosa, exatamente resgatando esse símbolo. Próximo. Agora, vou falar rapidamente como que a homofobia no Brasil tem suas raízes no escravismo, no machismo e na homofobia. A demografia histórica mostra que no Brasil, durante o período escravista, os brancos representavam por volta de 20% da população no máximo. 80% eram índios, negros, mestiços, escravos, cafusos, mamelucos, mulatos, etc. Então, desses 20% de brancos, 10% é mulher, que eram dominadas pelos homens. Então, são 10% dos homens que dominam todas as mulheres de todas as raças e todas as outras raças tal. Desses 10% de homens, tem os velhos e os meninos que estão fora. Então, é menos de 10% de homens que tem que dominar toda essa massa de gente explorada, humilhada, explorada ao máximo. Trabalhavam 15 ou mais horas por dia, os escravos, em condições absolutamente subhumanas. Então, para ser homem branco, tinha que ser muito macho para dominar esse povo todo, tinha que saber usar o bastão, o chicote, o facão, a espada, o arcabuz, para manter todo mundo obediente. De modo que machismo e escravismo e homofobia têm tudo a ver, porque um homem que não fosse super macho, um homem delicado, né, que falasse: "Ai, que índio bonito, que negão gostoso", né, que virasse as costas para um outro homem, ele estava ameaçando a hegemonia do macho, do patriarcado. Então, tem tudo a ver que o macho latino-americano é muito mais macho que o espanhol, que o português da metrópole, porque lá eles não tinham essa necessidade de dominar toda com a violência. Então, violência machista, né, e a tradição que o próprio Gilberto Freire lembra, que durante o período colonial se dizia que o melhor remédio para curar uma sífilis é comer uma negrinha virgem, o sangue de uma virgem. Já imaginaram como se esparramou
doenças sexualmente transmissíveis com esse mito, e que, aliás, é africano também. Na África do Sul também se havia esse mesmo mito de que a virgindade, o sangue virginal, cura doenças sexualmente transmissíveis. Próxima. E a AIDS. E na África do Sul é dos países onde há mais estupros corretivos. Lá na África do Sul, quando vem um casal de lésbicas, agarram e estupram logo os homens para dizer, é falta de homem, na verdade. Elas estão juntas porque não encontraram ainda um homem de verdade. Aí a homofobia no Brasil, o Brasil é campeão mundial de homicídios, de homicídios contra homossexuais. O ano passado, 266. Esse ano, ali está 295 assassinados de LGBT. Hoje, isso aí eu fiz em outubro, hoje já são 301. Nunca antes na história desse país se mataram tantos homossexuais. Infelizmente, o governo atual não está sabendo enfrentar esses dois gravíssimos problemas, os assassinatos de gays e travestis e a questão da AIDS. Ela não é uma peste gay, mas ela atinge 11% dos homossexuais masculinos contra 0,6% dos heterossexuais. A chance de um homossexual estar infectado é 11%, e a dos heterossexuais, 0,6%. Quer dizer, então, a nossa sobrevivência está ameaçada por falta de políticas públicas eficientes. Próxima. Aqui, a Marta Suplicy, não é? Senadora, atualmente ministra da Cultura do PT, disse, na Argentina tem casamento gay, no Brasil tem espancamento. A situação piorou nos últimos anos. Infelizmente, essa é a realidade. O governo atual não está sabendo enfrentar esses problemas. Aí, cenas de espancamento na Avenida Paulista que todos viram. Próximo. E aqui, não é, uma homenagem a esse rapaz sorridente, Lucas Fortuna, que foi assassinado nesse último fim de semana, em Recife, encontrado espancado, provavelmente ele arranjou algum rapaz e foram transar na praia, ou ele foi o próprio companheiro encontrado na hora, eventualmente algum rapaz de programa, ou algum heterossexual que viu o viado e achou que podia roubar e etc., foi encontrado morto. A polícia agora está dizendo que foi suicídio, que não foi... Tanto que, felizmente, o secretário de Segurança Pública de Pernambuco transferiu de Cabo de Santo Agostinho, onde o delegado lá já tinha arquivado, em uma semana já arquivou, dizendo que foi suicídio, transferiu para Recife para se investigar, porque tirou fotografia, tinha sim sinais de violência, de hematoma no rosto e tudo. Esse Lucas Fortuna, ele era do ENUDES, Encontro Nacional Universitário da Diversidade. Ele participava do grupo, fundou o grupo de coxa de retalhos de gays lá de Goiânia e tem uma ligação com o NPC, não sei qual é. Então, vejam que é uma pessoa jovem, dinâmico, estava lá, ele é juiz de voleibol, estava lá em Recife para ser juiz de voleibol e teve esse fim trágico. De modo que é um assassinato de homossexual a cada dia nesse país, que a gente fica sabendo. Metade dos assassinatos do mundo documentados são no Brasil. Metade. Nos Estados Unidos... mata-se 30 por ano, aqui mata-se mais de 300, sendo que lá são 300 milhões de habitantes e aqui são 200. Então, e lá tem estatísticas criminais mais seguras. Próximo. Homofobia governamental. Nós vivemos num apagão. Ali a Dilma dizendo que a bancada religiosa... Não é? Mandou suspender o kit anti-homofobia. O que eu não faço para te tirar dessa saia justa, né, Pallotti? A Dilma, infelizmente, se ela não liberar o kit, se ela não liberar o filme de prevenção da AIDS para gays, que não tinha nada de escandaloso, e ela vetou por pressão homofóbica de Crivella, de Garotinho, do que tem de pior no Congresso Nacional, ela vai ficar na história como a presidente do Brasil mais intolerante em relação à homossexualidade. Ela falou, o meu governo não vai fazer propaganda de opção sexual. Usou um termo errado. O termo certo é orientação sexual. Ninguém opta por ser homossexual. Hoje eu vou ser homossexual, amanhã eu não vou ser. Não é assim. Não é?
de modo que, lastimavelmente, a homofobia governamental é responsável por todos esses assassinatos, suicídios de gays, que são muito mais numerosos do que entre jovens heterossexuais. Estou terminando. Próximo. Agora, vejam só como Gramsci está envolvido nessa história. Aí diz os fundamentalistas, Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, a própria Dilma e o Haddad acham que as cartilhas de educação sexual nas escolas, o igualitarismo no trato das crianças de ambos os sexos, a escolha de sexo, os direitos homossexuais, etc., são expressões de uma revolução gramsciana que pretende destruir a família. Isso foi o Olavo de Carvalho que disse. Quer dizer, então, o Gramsci, não é, que defendia a ideia do intelectual orgânico, não é, que não fique só na academia, mas que tenha uma participação na comunidade, que defendia a importância da educação para transformar a sociedade, acusado, né, eu não encontrei nenhuma referência dele, nem negativa, nem positiva, em relação à homossexualidade. Infelizmente, os pais do marxismo, o próprio Marx e o Engels, eram homofóbicos, há declarações deles preconceituosas, a do Engels, particularmente contra os gregos, dizendo a pederastia vergonhosa dos gregos, apesar da sua filosofia, etc. E o Marx faz uma gozação em relação a um líder comunista, dizendo que não gostava da vagina, gostava da traseira, uma gozação assim preconceituosa, o que é lastimável, porque na época já existia um embrião do movimento homossexual, não é? Mas não tiveram a sensibilidade de perceber, e, aliás, Lenin foi simpatizante à causa, à liberdade sexual, contra a virgindade, pelo casamento livre, mas depois, com Stalin, há todo o retorno à sexofobia, homofobia e tal. Próximo. E aqui, outra frase aqui, não é? Ali tem uma gravura do Pasolini, homossexual assumido, não é? Comunista, que foi assassinado violentamente, passou o carro em cima da cabeça dele e do corpo, e até suspeita que seja não só um crime de um Michê, mas um crime político, porque ele era uma pessoa extremamente revolucionária, ele visitando o túmulo do Gramsci. Não é? Então, ele diz, aí diz esse Hélio Dias Viana, da TFP, Tradição, Família e Propriedade, não é? Todos filhos da puta, TFP, na verdade. Gramsci propugnava revolucionar o homem interiormente antes de mudar as estruturas sociais. A maioria dos leitores não se dá conta do que está por trás do infame kit anti-homofobia promovido pelo MEC. Seu verdadeiro nome deveria ser kit gramsciano de perversão infantil. Sabia disso, Vitor? Olha só como seu líder, não é? Como ele está envolvido, né? Ele deve estar se revirando no túmulo, dizendo como estão abusando do meu santo nome em vão, na verdade, né? Me associando, né, a embora, de fato, né, a perspectiva dele, dessa educação libertária tal, poderia ser até na origem desse kit. Próximo. Soluções para erradicar a homofobia. Segundo, é uma frase linda do Marx, ser radical é tomar as coisas pela raiz. A raiz do homem é o homem. Então, erradicar é isso, tirar pela raiz. Primeira coisa, criminalizar a homofobia igual ao racismo. Os gays, as lésbicas, as travestis, as transexuais não querem privilégios, nós queremos direitos iguais. Se eu chego aqui e falo aqui, seu nego descarado, eu sou preso inafiançável, se alguém fala, seu viado descarado, vai depender do delegado, do policial, prender ou não, do juiz julgar sim ou não. Quando o Malafaia foi acusado de homofobia, ele falou assim, a homofobia não é crime. E quando ele falou que a filha, o Bolsonaro, que a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, a família dele não tinha homossexual, não sei o quê, ela falou assim, eu não fui racista. Se eu fosse racista, eu podia ser preso, mas homofobia não é crime. Quer dizer, então, é fundamental a criminalização da homofobia. E o projeto de lei que está lá no Congresso há mais de 10 anos, sem aprovação de um vereador evangélico, concedeu o título de cidadão de Salvador ao Silas Malafaia, e que foi rejeitado como persona não grata na Câmara Municipal de São Luís do Maranhão. Então,
nós dissemos, mas absurdo, é inaceitável alguém que só prega a violência e tal. Eles falaram, não, ele esteve aqui, reuniu grandes multidões para falar a palavra de Deus, mas uma palavra de Deus que ele utiliza equivocadamente para pregar o ódio e não o amor. Segunda medida, políticas públicas afirmativas para a comunidade LGBT. Aqui o Rio de Janeiro é um exemplo, esse governador, ele vai em todas as paradas gays. O prefeito tem coordenadorias de defesa dos direitos da comunidade LGBT. Agora o politicamente correto é falar LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Detalhe, há leis aqui no Rio e em outras cidades que que obriga que se chame a travesti pelo nome social. Chega lá uma mulher toda linda, boazuda, com o peitão de silicone, vai chamar ali no serviço público para uma consulta tal, fala, João Antônio, e o nome dela, na verdade, ela é Sheila, ela é Marli, ela é Roberta Close, né? Obrigado a chamar pelo nome social em todo lugar, seja na escola, seja na fábrica, onde for. Terceiro, superar a homofobia internalizada. Isso é para todos vocês. Quem não é gay tem que respeitar os gays, tem que tratar com igualdade e com respeito, porque na medida em que ainda as pessoas consideram que o homossexual é um pervertido, é uma pessoa que ameaça a sociedade, que é um pedófilo em potencial, 90% dos casos de pedofilia são cometidos por heterossexuais, padrastos, pais, primos, irmãos, que comem suas priminhas, suas enteadas, etc., suas vizinhas, de modo que superar a sua própria homofobia internalizada. Não é? Porque, além de ser quem é homofóbico, como dizia o Freud, certamente tem algo mal resolvido com a sua própria sexualidade. E, finalmente, sair do armário e a afirmação identitária homossexual. Quem é gay tem que sair do armário. Olha, veja o orgulho dos negros. Tem pessoas mais brancas que eu, né, que se consideram negros. Fala assim, que tem orgulho de ser negro. Então, como é que tem tanto orgulho da negritude e tem tanta vergonha, né, da homossexualidade? É preciso sair do armário. A afirmação identitária é fundamental para criar um clima, né, de respeito e de solidariedade. Próximo, concluindo. Aqui a Parada Gay do Rio de Janeiro, que foi aqui domingo agora, 1 milhão de pessoas, Salvador 600 mil, São Paulo 3 milhões de pessoas, e nós só temos um deputado federal, o Jean Willis, que foi eleito graças às vantagens, né, do PSOL, do primeiro candidato, ele foi na enxurrada, e só tem 6 vereadores LGBT, gays e travesti. Quer dizer, então, temos que ter representação política, não é? Temos que falar pela nossa própria voz no parlamento, nas câmaras, etc. Próximo, concluindo. Para dizer que eu não falei das mulheres, vejam que cena tão linda, não é? De duas meninas, duas moças, não é? Se acariciando, e essa bela frase de Fernando Pessoa, o poeta português bissexual, moderno, o amor é essencial, o sexo acidente, pode ser igual, pode ser diferente. Próximo. E aí está o meu endereço no Facebook, basta botar Luiz Motti, que vocês localizam. No Google, se botar meu nome, Luiz Motti, tem uma frase atribuída a mim, calúnia dos evangélicos, que fizeram uma campanha contra a minha pessoa, como se eu tivesse falado, Luiz Motti, pedofilia já. Eu nunca defendi a pedofilia, eu escrevia um artigo dizendo que, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir dos 14 anos, o adolescente tem direito a ser respeitado na sua sexualidade. E isso não é defender a pedofilia. Então, houve uma campanha nacional evangélica, inclusive internacional, para desmoralizar as lideranças homossexuais como uma forma de derrubar essa nossa luta. De modo que está aqui, basta botar meu nome, encontra no Facebook, eu sempre respondo a quem me consulta sobre pesquisa ou denuncia algum tipo de discriminação. Muito obrigado. Obrigada, Motti. Bom, então, nós temos meia hora de debate, até às 8. 5 para as 8. Então tá, gente, vamos fazer um bloco só. Quem está a fim de falar, traz agora o crachá aqui. Nós temos meia hora. Pode seguir?
Bem, minha primeira pergunta é para a Nalu, movimento que promove um verdadeiro espetáculo midiático com esvaziamento político muito grande, que eu acho que até causa um grande desserviço para o movimento feminista, que é o FEME. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, até porque elas promovem uma pré-seleção das meninas, seguindo um padrão eurocêntrico. E eu queria perguntar para o Luiz Motti 2 questões. A primeira delas, sobre as políticas afirmativas em relação à invisibilidade das travestis, que eu acho que esse é um ponto assim central no nosso debate. Aqui, por exemplo, eu não vejo nenhuma travesti, não vejo nenhuma transexual. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as políticas afirmativas. E eu queria tocar num ponto que foi tocado na mesa anterior, no debate anterior, na realidade, que as pessoas falam muito que a religião está no povo, que a gente não pode desconsiderar a religião. Mas como que eu posso dialogar com uma religião onde o catolicismo me diz que, em nome da tradição da família, sou contra os homossexuais? O evangélico me diz que amo o pecador, mas não amo o pecado. E o espiritismo me diz que é um desvio do espírito. Eu digo, então, que vou fundar uma outra religião. Sou uma transviada, somos todos transviados. E aí eu queria saber como que a gente dialoga com isso. Eu costumo dizer que se todos os homossexuais, assumidos ou não, um dia escrevessem suas memórias, a República iria cair, iria ruir. Porque eu milito no movimento sindical desde os 22 anos de idade. Vou fazer 54 agora, dia 1º de dezembro. E sempre fui um crítico de qualquer piada que envolvesse negro, mulheres e homossexuais. Sempre fui. E assumi minha homossexualidade publicamente, numa assembleia do sindicato, num congresso, não me lembro bem como foi, porque fui provocado por uma homossexual, por incrível que pareça. Fui desrespeitado na minha sexualidade por um homossexual. E foi o que me levou a assumir publicamente no meu sindicato a minha homossexualidade. E eu costumo dizer que, quando digo que a República cairia se nós escrevêssemos nas nossas memórias, porque a gente tem um código de ética, né? Os homossexuais têm um código de ética, os machistas não. Eles comem a menina num dia, no outro, todos estão sabendo. Porque ele faz questão de falar para todo mundo, aquela ali eu comi, aquela eu comi, aquela eu comi, aquela eu comi. E no movimento sindical, dos revolucionários. Os revolucionários comunistas que levantam a bandeira. Né? Então, eu tive um namorado, olha só, como a gente pode quebrar um monte de coisa se a gente quiser quebrar. Eu tive um namorado casado e evangélico. Viu? Já pensou se eu ponho num livro isso? O nome do meu namorado lá? Que confusão ia dar? Né? Mas a gente tem esse código de ética que não nos permite... Agora, frases... Eu, recentemente, conversando com uma militante do movimento negro lá no Pará, ela sai com essa pérola, que é uma pérola que é falsa, né? Um negócio assim que me causa indignação. Não, eu não tenho nada contra os homossexuais. Eu tenho muitos amigos homossexuais. Eu não gosto da frescura do fresco. Olha só, movimento negro, militante do movimento negro. Aí eu cheguei com ela e disse, mas vem cá, tu achas que todos os frescos são frescos? Ou são, como a gente costuma dizer no nosso jargão, rasgados, né? Não, mas as pessoas, elas têm identidade diferente. Eu nunca tive identidade feminina. Não tenho identidade feminina. Gosto de homem, mas sou homem. Não tenho identidade, nunca me vesti de mulher. Mas tem pessoas que têm identidade feminina, que gostam de se vestir de mulher, que queriam, inclusive, ser mulheres. Tanto é que alguns fazem cirurgia para se transformar. Né? Então, essa diversidade, já vou terminar, essa diversidade existe, inclusive, nos que se dizem heterossexuais. Né? Tem muita gente que não se diz homossexual, mas que procura sempre experiências diferentes daquelas heterossexuais. Então, essa felicidade das pessoas que a gente precisa respeitar, porque as pessoas são felizes como são. E essa felicidade a gente tem que respeitar. A Flávia, o Marlon e o Renato.
Boa tarde, eu sou Flávia, do Sindesprev do Rio Grande do Sul, e eu queria fazer uma fala aqui, talvez um pouco distante da mesa. Assim, o que o movimento sindical vem acumulando nos últimos 40 anos em relação à organização dos trabalhadores através do instrumento que é a imprensa de organização da classe. Né? Quando a gente fala em opressão, a gente não pode falar da opressão à mulher, ao negro, ao LGBT, descolada do sistema capitalista. E aí, Luísa, eu discordo de ti, porque a luta das mulheres da classe trabalhadora não é por direitos iguais aos homens dentro do sistema capitalista. É uma luta pela emancipação. É uma luta pela emancipação da classe trabalhadora livre de opressão e de exploração. E isso diz respeito a um outro modelo de sociedade. Então, eu queria colocar aqui na mesa, a gente teve, por exemplo, agora a greve do funcionalismo público, a maior greve dos 10 últimos anos, e o que a classe acumulou em termos de comunicação sindical, de estar organizando os trabalhadores e colocar não só o discurso diletante numa folha de papel, mas em movimento, em organização da classe para derrubar esse sistema. Né? E aí eu queria ouvir um pouquinho mais aqui da mesa, se tiver alguma coisa para contribuir. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou o Marlon, no Bonde da Cultura, do Rio de Janeiro, do Morro do Jorge Turco. E uma coisa que me chamou a atenção nos slides do seu Luiz Mota foi o lance do mito de Sodoma e Gomorra. Eu já fui evangélico e li um pouquinho da Bíblia. E, através de um amigo da Igreja Contemporânea, eu fiquei sabendo que... Eu pude constatar também na Bíblia que a cidade não foi destruída pelo fato de ter práticas homossexuais, e sim pela dureza do coração do povo. Né? Um lugar que, se você desse esmola para alguém, você era condenado à morte. Né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o movimento evangélico contemporâneo, que é tão conhecido por agregar vários homossexuais. Renato. E a Margot depois. Boa noite, eu sou o Renato, do Sindicato de Comerciários de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Bom, como o tempo é curto, eu queria falar algumas coisas rapidinhas aqui. A primeira coisa é a questão das mulheres, que as mulheres no mercado de trabalho, como foi exposto aqui pela companheira da Marcha Mundial de Mulheres, é uma coisa constante que acontece diariamente, todos os dias, a questão não só da violência doméstica. Eu vejo muito material de sindicatos falando da violência doméstica, mas tem uma questão que acontece todos os dias, que é a violência no local de trabalho com as mulheres. Não só pelos colegas de trabalho, pela gerentada, pela chefia, mas também pelos donos das empresas, pelos donos das lojas, no meu caso, que sou comerciário. E, no final das contas, quando as que gritam, as que não foram estupradas ou que conseguiram interromper o estupro dentro do estabelecimento comercial, elas, no final das contas, que conseguem gritar, o resultado é que elas são demitidas, os colegas de trabalho ou são promovidos ou são transferidos. É essa dura realidade no mercado de trabalho para as mulheres, que estão competindo de igual ali no capitalismo, sendo igualmente explorada pelo capitalismo, igual os companheiros. Uma outra coisa, a questão da homossexualidade. O nosso sindicato, nós estamos no primeiro mandato que a gente criou a Secretaria de Combate às Opressões. Está aqui o companheiro Marcelo, que está à frente da secretaria. Nós fizemos um coletivo e a gente botou, numa das primeiras matérias no jornal, a questão da visibilidade lésbica. E a gente botou a foto de duas companheiras se beijando. A ala da igreja, do sindicato, não disse uma palavra, só disse assim: esse jornal é uma porcaria. Esse jornal não gostamos. Aí nós perguntamos: o que vocês não gostaram? Nós não sabemos, sei lá, está meio estranho, mas não disseram, porque ninguém tem coragem de dizer: eu sou homofóbico no movimento sindical. A gente não diz que é homofóbico, a gente não diz que é racista, a gente não diz que é machista, mas a gente pratica isso todos os dias dentro do nosso sindicato. E a gente faz isso. A gente faz isso no nosso dia a dia. No nosso sindicato, nós aprovamos no último congresso 50% de cota para negros e negras na diretoria do sindicato.
disseram: aqui não há racismo, a maioria dos comerciários são negros, não há necessidade de colocar 50% de cota para negros. Nós dissemos: ora, então vamos colocar 50%, já que não existe racismo. E a gente viu como é que foi duro as pessoas se assumirem enquanto negros e negras para entrar na chapa. E a hora que era só fazer uma declaração dizendo que é negro, mas isso pesa. Você dizer que é negro, e escrever e assinar: eu sou negro, eu sou negra, para entrar na diretoria do sindicato. E agora, como está sendo duro fazer o debate de racismo dentro do sindicato, com 50% de negros na diretoria. E nós participamos, por uma grande sorte, viu, Luiz? Foi uma grande sorte, para concluir. Nós conseguimos, depois de anos, a gente ser nas paradas LGBT de Nova Iguaçu, a gente ia com aquela meia dúzia de gente, com um panfletinho, com a bandeira, apoiando a luta contra a homofobia, e o movimento nunca deixava a gente: vai para a rabeira, vocês vão lá para o final. Dessa vez, a gente conseguiu botar um carro, um trielétrico, com as nossas intervenções, mas quando subiu os rapazes para dançar, que fazia parte da organização, aí a gente soube, aí tinham homens e mulheres se beijando no carro elétrico, lá, o trielétrico do sindicato, que é natural, as faixas contra a homofobia, pela aprovação da PLC 122. A direção do sindicato, uma parte, os evangélicos, não deixaram os travestis subirem no carro e retiraram as bandeiras do sindicato, porque aquilo estava descaracterizando da parada. Para vocês terem uma ideia do que a gente está enfrentando hoje. A ala evangélica diz: não são homofóbicos, mas não pode ter os travestis no carro do sindicato. É importante dizer, eu acho que os grupos que combatem a homofobia, o movimento sindical tem que denunciar isso, porque não é possível que a gente só faça no 8 de março fazer uma referência contra a luta das mulheres. Também nas paradas e também no 20 de novembro. Nós temos que usar a comunicação sindical como um combate cotidiano, e a nossa imprensa alternativa fazer a denúncia. Principalmente da Dilma, gente. O que a Dilma fez para as mulheres, para os negros e para os homossexuais? Porque se esses assassinatos acontecendo, a Dilma está com as mãos sujas de sangue. Galera, a questão é a seguinte: tem 6 pessoas querendo falar e nós temos, agora são 15 minutos. Tá? Então, tem que ser rápido para a gente dar um tempo para os palestrantes se encerrar. Boa tarde, eu sou Margot, do Paraná, sou do ramo dos servidores públicos estaduais. Minha fala é rápida, eu quero contar um pouco da minha experiência e depois, ao final, fazer um pedido para o Luiz Motti. Eu sou mãe de 2 lésbicas, eu tenho 4 filhas, 2 são lésbicas, e eu assumo isso em todo lugar que eu vou, inclusive dentro do meu sindicato. E não sou muito bem vista quando eu conto: a namorada da minha filha fez isso, falou aquilo, sabe? Infelizmente, eu passo por isso. Fui uma das coordenadoras da campanha do primeiro candidato a vereador assumidamente gay de Maringá, o Luiz Modesto, pelo PCdoB. E foi linda a nossa campanha, nós íamos para a rua com drag queen, com cachorro, com filhos, e foi muito massa. E também fui criticada. E dentro do meu sindicato, nós tínhamos 2 funcionárias do sindicato grávidas, ganharam neném ano passado. Na reunião da diretoria, tínhamos 15 diretores presentes, 6 mulheres e 9 homens. E precisávamos decidir se daríamos a licença de 6 meses para essas 2 funcionárias. 5 mulheres votaram contra. Eu fui a única que votou a favor. E os 9 homens presentes votaram a favor. Então, quando nós conquistamos os 6 meses de licença para uma servidora da universidade que eu trabalho, publicamos no jornal do sindicato, no Face, na página, até no papel do banheiro a gente punha a notícia. E aí não queríamos, digo nós, porque a diretoria é um coletivo, fazer isso para as nossas próprias funcionárias. E a universidade que eu trabalho está com uns 4 ou 5 meses, aceitou
que uma transexual, uma aluna de pedagogia transexual, usasse o nome social dela em todos os documentos da universidade. Então, ela chama Dani Oliveira. Eu nem sei o nome de menino dela, e ela é uma fofa. Se vocês quiserem conhecê-la, ela está no meu Facebook. O meu é Margot Jung, com J, e vocês podem procurar ela lá. Então, é isso. E a pergunta que eu quero fazer para o Luiz é: eu gostaria de tirar uma foto contigo depois, tá? Demorou. Desculpa. A Karen, Arlene e Jerusa. Rapidinho, gente. Gente, toda vez que eu venho aqui eu fico nervosa, e dessa vez eu anotei. Primeiro eu queria fazer um comentário que é impressionante, pelo menos a minha percepção, e estranho que o auditório não esteja tão lotado como nas outras plenárias, e como houve uma conversa paralela durante as falas. Eu vou fazer um depoimento e talvez eu chore. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio e sou casada com uma pessoa que não é o pai dela. E eu já ouvi de diversas pessoas para eu ter cuidado com o pai da minha filha, para ele não cometer um crime de pedofilia contra ela. E é uma oportunidade que eu espero há muito tempo falar isso, principalmente entre os comunicadores, porque isso é uma ideologia reforçada constantemente pela mídia. Que o que acontece? Primeiro, oprime a mulher mãe e reforça a ideia de que ela não pode ter um outro casamento ou um outro companheiro que não seja o pai do filho. Segundo, oprime o homem como o único possível doente da pedofilia e reforça o machismo do homem galo, que é o homem que comete o crime. Então, eu queria que vocês fizessem algum comentário sobre isso, mas, principalmente, chamar a atenção sobre quão doente é um comentário desse, sabe? Se eu ouvir que seu marido pode abusar sexualmente, sinceramente, acontece, é uma realidade, mas é uma doença. Eu não tenho conhecimento psicológico e estudo sobre isso, mas é uma doença. E ele é meu marido, é uma pessoa que eu escolhi para ser o meu companheiro. E se ele não for um pai para minha filha, ele também não vai poder ser um pai para os meus futuros filhos com ele, ou meu companheiro mesmo. Então, é isso. Boa noite a todas e todos. Realmente está um pouco mais esvaziado nesse momento. Eu até anotei porque eu sou muito polêmica, né? Então, para respeitar aqui o tempo, que é rápido, eu tenho algumas preocupações. A primeira é que eu sou enfermeira, trabalho no Ministério da Defesa, sou lotada no Hospital Central do Exército aqui, sou enfermeira. Trabalho no meio de um monte de machão, e acho que muitos são aquelas bichas acorrentadas que o companheiro ali falou, nem entra em detalhes, E eu tenho uma grande preocupação no meio sindical, porque o meio sindical, infelizmente, é muito homofóbico e é muito também contra a mulher. Contra a mulher. Inclusive, no meio sindical, é difícil querer deixar a mulher assumir uma presidência ou um cargo mais alto dentro da própria estrutura do sindicato. Mulher é para ficar sentada na mesa, fazer ata, ir na reunião de mulheres. Então, quando a mulher tem um punho mais forte, a coisa fica feia. Isso acontece também com os gays, e com as lésbicas também. A gente observa isso. Aí a pergunta para ambos.
como vocês estão avaliando as organizações sindicais na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras homossexuais? E tanto se falou em criminalização. Vários falaram aqui, mas ninguém citou no início. Teve a primeira mesa, foi maravilhosa, aquela nossa amiga do Instituto, né, de Criminologia, mas ninguém se preocupou em detalhar a questão do gay ou da lésbica no sistema penitenciário. Isso é uma pergunta que eu faço e me preocupa aqui com os movimentos sociais aqui presentes, como vocês estão atuando nestas questões dentro dos presídios. Boa noite à mesa. Gostaria de fazer a pergunta para a companheira Ana Lu, que eu faço parte da Marcha das Mulheres de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Inclusive, no último dia 13 desse mês, teve uma CPMI na Assembleia para tratar só sobre violência da mulher. Nosso estado de Mato Grosso do Sul é o 5º em violência contra a mulher, em mortalidade feminina por violência doméstica. E lembrando que, quando eu coloco violência, eu não estou falando só de violência física, mas violência moral, violência psíquica, né? Então, eu gosto muito de falar isso em nome dos professores, no qual eu represento, que nós somos lá de 10, nós somos em 7, nós somos 7 mulheres para 3 homens. Então, eu coloco muito a questão das mulheres professoras que sofrem muito a questão do assédio moral, tá? E sofrem muitas agressões por parte de alunos, de pais. Então eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, Ana Lu. Existe uma lei, que é a Lei Maria da Penha. Existe, só porque uma companheira sofreu uma agressão a ponto de perder seus movimentos. Essa lei existe já há algum tempo, e a gente sabe que ela não é efetivamente cumprida, não é efetivamente levada a sério. Tanto é que vocês podem perceber que nos meios de comunicação não sai quase nada falando sobre violência contra a mulher. E, a cada dia, se morrem muitas companheiras vítimas de seus maridos, seus companheiros, da própria sociedade. E, no nosso caso, de Mato Grosso do Sul, tem mais um agravante. Nós somos, se eu não me engano, o 3º estado com maior comunidade indígena. E vocês sabem que o território indígena, a polícia militar, a polícia civil, ela não pode adentrar, ela é uma propriedade da União. Então, isso está fazendo com que as mulheres indígenas se indignem a ponto de elas estarem presentes na CPMI com cartazes, as quilombolas estavam presentes, a comunidade LGBT estava presentes nessa CPMI, porque elas estavam denunciando que elas estão à mercê de um sistema ou de falta de políticas públicas que estão deixando elas à mercê, principalmente da indústria sucroalcooleira, que está se expandindo no nosso estado, e que nós sabemos que tem muitas vítimas de próprios funcionários dessas indústrias, crianças, mulheres e até crianças, jovens e mulheres sendo vítimas de violência sexual. E eu gostaria que a Ana Lu pudesse estar falando para a plenária o que realmente falta para que essa lei Maria da Penha seja respeitada, seja cumprida, e que nós, mulheres, realmente sejamos respeitadas enquanto cidadão, enquanto brasileiras. Obrigada. Boa noite, Manuel Lages, secretário de Comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Maranhão. É só para a gente que faz comunicação escrita ou falada, principalmente, e aí, pelo que o Luiz falou ainda há pouco, e muita gente reproduz, né? O homem come a mulher e sai divulgando por aí. O verbo comer nos remete a imaginar o quê? Alguém que absorve. Realmente o homem come ou é comido? Boa noite a todos. Primeiro, eu queria reforçar o que a companheira do Rio Grande do Sul disse. Achei muito bom ela retomar essa questão e dizer que a gente, quando vai discutir gênero ou discutir orientação sexual, a gente também cai
numa questão da expressão da cultura ocidental e do cristianismo. E que sim, também pela reprodução e pela manutenção do capital e das riquezas. Então, acho que não tem como não discutir por esse prisma. Mas eu sou do Conselho Regional de Psicologia também, e a gente vem discutindo muito a despatologização das identidades. Então, não sei se vocês sabem, mas a bancada evangélica também colocou um projeto de lei para a patologização, o DSM, que é o Manual de Transtornos Diagnósticos de Doenças Mentais, e a CID, eles estão pautando já há mais de 10 anos que a homossexualidade não é doença. Só que a bancada evangélica tem feito um grande esforço para colocar como uma questão, para patologizar tanto as identidades sexuais, como a transexualidade e o travesti, quanto a orientação sexual contra a homossexualidade. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, sobre esse movimento da sociedade em patologização. Bom, então vai ter 5 minutos para o Mote e para a Ana Lu finalizar. É claro que não vai dar para entrar fundo em todas as questões, né? Mas o debate vai estar aí nos próximos dias também. Ótimas perguntas, excelente nível de percepção, crítica, e eu concentrei as perguntas em 3 temas. Primeiro, a questão do sindicato, né? A importância do sindicato ser um espaço libertário, sem machismo, sem racismo, sem homofobia, deficiente físico, eu também sou de uma minoria da terceira idade, de modo que policiar qualquer manifestação de discriminação, de preconceito. Não pode, não deve se permitir, não é, ainda falar a situação está preta, isso é coisa de viado, expressões machistas, quer dizer, tem que isso ser cortado do nosso cotidiano, para que a gente, não só no falar, mas no agir, erradique, corte pela raiz esses absurdos, porque a diferença sempre deve ser respeitada, a diversidade, e que ela não implique em desigualdade. Não permitir que a diversidade implique em desigualdade. Portanto, o sindicato tem que ser um espaço libertário e, como disse o colega, aproveitar os espaços que o sindicato tem, seja a imprensa, os jornais, para divulgar temas relacionados, né, à homossexualidade, aos direitos dos negros, das mulheres, etc. O meu e-mail está à disposição para enviar material. Eu tenho artigos que falam, por exemplo, anarquismo e homossexualidade, marxismo e homossexualidade, de modo que importante que não se caia mais no erro que o Lula, há 30 anos atrás, cometeu, de dizer, ao ser perguntado, e a presença dos homossexuais nas classes operárias, falou assim, não tem homossexual na classe operária. Né? E, finalmente, agora, quer dizer, anos seguidos, ele melhorou o discurso, foi muito bem orientado nesse sentido, e ele participou da primeira Conferência Nacional LGBT e falou, isso é uma hipocrisia, ser contra o casamento homossexual, porque eu estou cansado de ter amigos gays casados um com o outro e mulher casada uma com a outra. De modo que é um exemplo, né, de alguém que superou, apesar de ele ter tido um grande deslize em Pelotas, foi gravada essa frase, não é? Ele lá num comício tal, na primeira eleição, que falou assim, Pelotas é um centro exportador de viados. Né? Mas acontece, as pessoas às vezes caírem em contradição. Então, usar os jornais, o dia a dia para fazer um discurso e uma prática revolucionária e participar nas paradas gays. Tem parada gay na maioria todas as capitais e muitas cidades do interior, etc. Participem, levem as suas faixas, botem um trio elétrico exatamente como o colega falou. Segundo tema, que foi bastante colocado aqui, a questão da religião. Como a religião, na nossa cultura, ela é culpada pela homofobia, pelo machismo, pelo escravismo. Infelizmente, as religiões têm as mãos sujas de sangue. E, no Brasil, cada vez mais são os evangélicos que usam e abusam dos meios de comunicação para demonizar a homossexualidade, para patologizar, no sentido de dizer que é uma patologia. E
os evangélicos intolerantes se organizam de tal forma na mídia, na internet, etc., que existe cada vez mais associação de juristas evangélicos, associação de psicólogos evangélicos, né, que querem propor a cura do homossexual, que vive mostrando ex-travesti, mostra a fotografia de uma travesti toda exuberante, com peitão de silicone, depois virou pastor evangélico, não é? Certamente não era uma travesti 100% na sua identidade, foi uma fase, um equívoco. E, nesse sentido, eu acredito que existe ex-gays como existe ex-heterossexuais. Eu sou um ex-heterossexual. Eu fui casado durante 5 anos, tenho 2 filhas, tenho 2 netas recentemente nascidas, não é? E era um equívoco, porque eu fui obrigado a ser heterossexual, a me casar nos anos 70, porque não havia movimento gay, não havia afirmação dessa possibilidade, de modo que também tem ex-homossexuais que não são, de acordo com a escala Kinsey, 100% homossexuais, são 5%. Tomou uma cachaça a mais, ficou bêbado, resolveu bater uma punheta para o amigo. Não é? Isso ele não é homossexual, ele é predominantemente heterossexual. Não é? Na verdade, um psicólogo inteligente, um psicólogo de acordo com o Conselho Federal de Psicologia e da Associação Internacional de Psicologia, num caso desse, se chega um indivíduo que é predominantemente heterossexual e que está em dúvida, mas aconteceu esse episódio e tal, ele tem que reforçar o lado heterossexual dele, que é o que dá menos problema na sua experiência de vida, etc. Já vou concluir. Pronto. O terceiro ponto, as estratégias de inclusão, não é? Tanto a nossa amiga gaúcha quanto a outra. Atualmente, o movimento homossexual, nós somos tão alijados, apartados, porque os gays e lésbicas, e sobretudo as travestis e transexuais, são a minoria mais oprimida, porque, veja só, o neguinho, o judeuzinho, o ceguinho em casa, a mãe e o pai vão ajudá-lo a enfrentar o preconceito exterior, vão capacitá-lo, vão levar na escola para ter o reforço desse handicap, dessas deficiências. O homossexual, quando o pai e a mãe descobrem ou desconfia que o filho está dando para viado, ou que a filha vai ser sapatão, pior ainda, vai ser transexual, o que faz? Humilha, bate, expulsa de casa. Então, é fundamental para nós ainda, aquela moça do Rio Grande do Sul, vou concluir, é que nós queremos, por enquanto, direitos iguais. Queremos, inclusive, o direito a se casar. Hoje, ninguém mais quer se casar. Os gays são a última tribo romântica do mundo. A gente ainda quer se casar, né? Porque não temos esse direito. Igualdade. Agora, claro que a gente quer uma sociedade que não haja mais obrigatoriedade do casamento, que não haja mais cor, sexo, que sejamos todos seres humanos, independentemente dessas características. Mas, enquanto nos negam o direito à identidade, nós ainda temos, como estratégia, lutar pela igualdade. Muito obrigado. Obrigada, Motti. Gente, só lembrando que assim que finalizar vai ter o filme O Marighella, então não nos abandonem. E que chegou o livro do Fiel, Da Favela para as Favelas, tá ali na livraria. Gente, estou angustiada porque não vou dar conta de responder todas as perguntas, que foram muito profundas, mas eu tenho certeza que a gente vai continuar o debate. Também vou abordar algumas questões de forma bem geral e a ver se por aí a gente, pelo menos, contempla um pouco dos temas. Uma primeira questão é que a gente afirmou que, realmente, um movimento que quer transformar a desigualdade entre homens e mulheres, acabar com o patriarcado, tem que ser anticapitalista, antirracista, anti-homofóbico. Justamente o desafio está em construir uma plataforma e uma ação global que transforme o modelo. E aí, no caso da violência e da Lei Maria da Penha, isso às vezes é uma das ilusões que tentam nos fazer, você conquista uma lei, parece que resolveu o problema. Não resolveu o problema. A lei é para punir aqueles que cometeram violência. Agora, toda a questão da violência está por ser resolvida.
né? E ela é, inclusive, resultado de uma relação de opressão. A lei nos ajuda? Nos ajuda, porque à medida que pune, cria constrangimento, tem um poder educativo também. Agora, a própria implementação da lei, e é uma lei complexa, ela depende dos estados, dos municípios, da criação de juizado, da mudança de cabeça dos agentes, seja policiais, seja do atendimento em saúde, seja qual for. Então, é uma grande tarefa. E se a gente fragmenta essa lei, essa luta contra a violência, dessa luta mais geral contra esse sistema, a gente vai acabar sendo funcional ao modelo, que a gente acha que resolveu e para de ter uma visão crítica global. E aí eu acho que, em relação ao debate do masculino e do feminino, para pensar algumas coisas, inclusive em relação ao corpo e ao gênero, a constituição da ideia de masculino e feminino é uma constituição de uma identidade hierárquica. O masculino é superior ao feminino. E a constituição do feminino é para a fragilidade, para a dependência, para o medo, para não ser o sujeito. Se nós um dia... Eu sou do setor feminista que advogo e que luto e que creio que a gente tem que superar essa questão dos gêneros. Mas outros setores pensam diferente e, quem sabe, um dia nós vamos ressignificar algo do masculino e do feminino. Quando eu digo superar, é que nós todos, homens e mulheres, possamos aceder às habilidades humanas, sejam masculinas ou femininas, e ser apenas humanos. Eu não quero, por ser mulher, ter que ser intuitivo ou ser sensível, mas se a sensibilidade é algo bom, eu quero que possa ser de ambos, e assim por diante. Então, isso eu acho que também tem que nos levar a uma discussão na relação com o corpo. Claro que eu entendo que nós estamos num momento super conflituoso, tem temas que a gente tem tratado em nome da diversidade, do politicamente correto, tem deixado de discutir alguns temas, e temos, inclusive, tido dificuldade de atualizar o que é o pensamento crítico hoje. Por exemplo, em relação à prostituição. Né? A gente, se é crítica à prostituição, já... não, porque as prostitutas querem ser trabalhadoras. Querem mesmo? O que é isso? Eu não vou discutir esse modelo de sexualidade que coisifica, que mercantiliza, que não é só... ele existe não é só porque essas pessoas querem trabalhar nisso, é porque está perpetuando um modelo de sexualidade que trata diferente homens e mulheres, que trata diferente as mulheres entre si. E, em relação ao corpo... E eu acho que nós um dia vamos ter que enfrentar o debate. Porque nós, feministas, advogamos para a gente, justamente para desconstruir os mecanismos que controlam o nosso corpo, que oprimem o nosso corpo e que diz que o nosso corpo é inadequado. Ou seja, que eu posso me aceitar a partir do corpo que eu tenho, dos seus limites e das suas possibilidades. Então, eu sou absolutamente contra que as mulheres coloquem silicone. Eu sou absolutamente contra a indústria da plástica. Isso não significa que uma pessoa não possa fazer uma plástica um dia ou outro. Mas está provado, quem faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, vira a indústria da plástica. Então, eu acho que nós vamos ter que refletir sobre o crescimento da necessidade da mudança de sexo, diferente de gênero. Porque o Luiz mostrou aqui, é uma pena que o tempo já acabou, não vou nem poder entrar nas outras questões, só fico com essa. O Luiz mostrou aqui, tem um livro muito interessante, que eu não sei se você já leu, que chama A Invenção da Heterossexualidade, do Jonathan Katz, e ele mostra justamente que o termo heterossexualidade foi construído agora, há 200 anos. Tá bom. Tá bom, tem gente querendo pegar o filme. Então, o que eu quero dizer é que tem temas que a gente tem que colocar no debate e pensar o que significa construir uma visão emancipatória em relação a isso, sem que continue sendo objeto de coisificação e de dominação. Os outros temas ficam para outro dia, e desculpa, tem... Obrigada. Obrigada, Ana Lu. Obrigada, Motti.